Prepare-se para os escândalos de celebridades perturbadores que você talvez nunca tenha ouvido antes. Desde o discurso chocante de uma lenda da guitarra reverenciada que gerou um movimento, até uma estrela de primeira linha que pagou apenas 100 libras após um acidente fatal. Este documentário levanta o véu sobre o lado obscuro das faces mais brilhantes de Hollywood, deixando você questionando: a fama pode realmente ofuscar a responsabilidade? Fique conosco até o final para cada revelação e resolução. Pete Townshend. Pete Townshend, lendário guitarrista do The Who, é conhecido por riffs que definiram uma geração. Pense em Pinball Wizard e Won't Get Fooled Again. Mas no início dos anos 2000, ele ganhou as manchetes por um motivo que nenhum fã de rock esperaria. As autoridades estavam investigando sites que hospedavam material profundamente preocupante envolvendo menores. Os detalhes do cartão de crédito de Townshend surgiram como tendo sido usados para acessar um desses sites. O músico não foi acusado de posse, mas foi oficialmente advertido por polícia. Townshend afirmou publicamente que não tinha acessado o material por motivos pessoais, mas sim estava realizando uma pesquisa para expor o que acreditava serem falhas dos bancos britânicos em prevenir transações ilegais. Críticos questionaram sua explicação, enquanto alguns fãs o apoiaram, ressaltando a possibilidade de que ele estava realmente tentando destacar deficiências institucionais. Nenhuma imagem incriminadora foi encontrada nos dispositivos pessoais de Townshend, o que contribuiu para o resultado relativamente leve. Ainda assim, muitos acharam difícil reconciliar o amado ícone do rock com um incidente tão preocupante, geralmente em discussões sobre como a indústria musical e o público reagem quando um artista reverenciado enfrenta acusações sérias. Townshend, por sua vez, sustentou que suas intenções eram puramente investigativas, e ele continua a ser um músico e escritor ativo. O incidente continua sendo um lembrete marcante de que, mesmo figuras icônicas, pessoas que moldaram gêneros inteiros, não estão imunes a controvérsias que podem comprometer sua reputação, e levantam questões morais sérias sobre confiança, privacidade e responsabilidade. Winona Ryder. Winona Ryder já foi a queridinha do cinema dos anos 1990, entregando performances memoráveis em filmes como Heathers, Edward Mãos de Tesoura e Garota Interrompida. Então veio 2001, um ano que mudaria drasticamente sua imagem pública. Ryder foi presa em Beverly Hills após ser pega roubando mercadorias de grife no valor de milhares de dólares. Imagens de vigilância mostraram-na removendo etiquetas de segurança e tentando sair da loja sem pagar as bens. A atriz foi finalmente acusada de furto e vandalismo, e seu julgamento se tornou assunto de tabloides e programas de entretenimento. A equipe de defesa de Ryder argumentou que ela estava sob influência de medicação na época. O incidente foi particularmente chocante, dado que Ryder tinha uma reputação anterior de introspectiva. Após esse drama legal, ela se afastou do foco da mídia. Demorou anos para Ryder restabelecer seu lugar na indústria, embora seu talento fosse inegável. Gradualmente, ela apareceu em papéis menores, culminando em seu ressurgimento na carreira com a série de sucesso da Netflix Stranger Things. Muitos fãs a receberam de volta de braços abertos, vendo o incidente de furto como um erro que, embora sério, não era imperdoável. A trajetória de Winona Ryder destaca como a reputação de uma figura pública pode ser derrubada por um único evento inesperado, especialmente quando contradiz a persona pública que os fãs adoram. Ainda assim, ela continua sendo um exemplo principal de como Hollywood adora uma história de retorno. Embora o escândalo persista na memória popular, já não a define exclusivamente, ilustrando que tempo, remorso e trabalho consistente podem ajudar a restaurar uma reputação manchada. Kobe Bryant. Kobe Bryant foi um titã da NBA, um campeão 5 vezes e um All-Star 18 vezes cujo impacto no basquete é inegável. Ele se tornou um ícone global do esporte, conhecido pela determinação incansável e por conectar audiências internacionais à NBA. Mas, em 2003, a estrela em ascensão enfrentou um caso legal que desafiou sua reputação meticulosamente construída. Enquanto estava hospedado em um hotel em Eagle, Colorado, Bryant foi acusado de agressão por uma jovem de 19 anos, empregado. Um frenesim da mídia irrompeu. Foi uma das primeiras vezes na era moderna que um atleta adorado enfrentou alegações de tão alto perfil. Bryant, que era casado, negou as acusações, afirmando que o encontro foi um caso consensual. O caso foi encerrado em 2004, depois que a acusadora recusou-se a testemunhar. Isso foi suficiente para acalmar a mídia com o tempo. Bryant trabalhou diligentemente para reabilitar sua imagem dentro e fora do tribunal. Ele retomou a conquista de campeonatos e expandiu sua filantropia, eventualmente ganhando um Oscar por um curta-metragem em 2018. Até o momento de seu trágico falecimento em um acidente de helicóptero em 2020, uma parte significativa da conversa pública havia mudado para celebrar suas conquistas na carreira. No entanto, os debates sobre aquele caso de 2003 persistem. Após a morte prematura de Bryant, outros sentiram que o momento era inoportuno para
Esse conflito no sentimento público simboliza a complexidade de discutir figuras públicas amadas que também enfrentam acusações sérias. Quer escolha ou não focar naquele momento da vida de Bryant, isso permanece uma parte inegável de seu legado. Rick James foi mais do que apenas um músico de funk. Ele era um símbolo de uma era definida por comportamento extravagante, grooves inovadores e uma personalidade maior que a vida. Mais conhecido por faixas como Super Freak, James incorporou tanto o lado emocionante quanto o destrutivo da indústria musical. Infelizmente, essa destruição se estendeu além de suas lutas pessoais de saúde para ações perigosas. Seus problemas de longa data com substâncias eram bem documentados, mas o ponto crítico veio no início da década de 1990 com um caso criminal particularmente perturbador. James e um companheiro foram acusados de manter uma jovem contra sua vontade por dias. A mulher alegou que James lhe causou danos extremos. James cumpriu pena na prisão, em parte, devido a esse incidente. Ele tentou um retorno após sua libertação. No entanto, o escândalo moldou para sempre sua reputação aos olhos do público. Em entrevistas posteriores, James admitiu ter sérios problemas com o uso de substâncias, o que ele afirmou ter nublado seu julgamento e levado a tomar decisões ruins. James faleceu em 2004 aos 56 anos de idade. O relatório do legista indicou múltiplas substâncias em seu organismo no momento da morte, destacando que sua luta contra o uso de substâncias permaneceu até o fim. Hoje, suas realizações musicais são muitas vezes ofuscadas pela lembrança dos crimes que cometeu. Ele continua sendo um exemplo de um artista cujo talento profissional era real, mas cujo comportamento imprudente e prejudicial, Shontai John Hamm. Nossa primeira entrada diz respeito a um ator mais conhecido por interpretar Don Draper no aclamado programa de televisão, Mad Men. Se você conhece os demônios fictícios de Don Draper, pode se surpreender ao descobrir que o passado real de John Hamm inclui seu próprio capítulo perturbador. Muito antes de Hamm vestir aqueles elegantes ternos dos anos 1960, ele era membro de uma fraternidade universitária na Universidade do Texas no início dos anos 1990. Em 1990, um suposto incidente de trote dentro de sua fraternidade deu terrivelmente errado. De acordo com detalhes que surgiram mais tarde em um processo judicial, um postulante teria sofrido lesões graves, algumas tão extremas quanto queimaduras, levando-o a se retirar da escola, inteiramente. Os rumores e documentos legais pintavam um quadro perturbador. O novato suportou violência física, tendo suas calças incendiadas. Hamm enfrentou acusações criminais e acabou se declarando culpado, resultando em liberdade condicional. Os detalhes eram frequentemente ofuscados por sua crescente fama em Hollywood. Nos anos seguintes, Hamm construiu uma reputação como um ator sério, chegando a ganhar um Emmy por sua interpretação de Don Draper. Ainda assim, esse capítulo inicial de sua vida nunca desapareceu completamente da narrativa. Alguns fãs ficaram chocados ao saber das supostas ações, enquanto outros citaram isso como evidência de que a fama pode ocultar. Hamm falou em entrevistas sobre trabalhar em si mesmo, frequentar terapia, reconhecendo o crescimento pessoal. Hamm parece ter navegado com sucesso pela controvérsia. Sua carreira permanece forte, mas os detalhes daquela noite perturbadora permanecem como um lembrete cauteloso. Até estrelas adoradas podem carregar segredos do passado. Eric Clapton. Lenda da música. Eric Clapton é reverenciado por aficionados de guitarra em todo o mundo por faixas icônicas como Layla e Wonderful Tonight. No entanto, por trás dos riffs magistralmente executados, há um momento nos anos 70 que o próprio Clapton tem dificuldade em explicar completamente. Em 1976, enquanto se apresentava em Birmingham, na Inglaterra, Clapton proferiu um discurso bêbado antes do Pública. Clapton usou repetidamente uma linguagem carregada de racismo, apelando para manter a Grã-Bretanha branco. A indignação foi imediata e vocal, levando muitos a acusar Clapton de hipocrisia. Afinal, sua amada música foi fortemente inspirada por afro-americanos blues. Esta contradição transformou os comentários de Clapton em um ponto focal para críticas. A reação negativa eventualmente levou à fundação do Rock Against Racism, um movimento destinado a desafiar exatamente o tipo de declarações que Clapton fez no palco naquela noite. Em entrevistas subsequentes, Clapton tentou se distanciar de suas palavras, às vezes culpando o álcool e o abuso de substâncias pelo desabafo. Ele também apontou para questões pessoais e emocionais. Luta. Eventualmente, Clapton emergiu do escândalo com sua carreira amplamente intacta, graças em parte ao seu imenso talento musical e a uma base de fãs disposta a separar o artista da pessoa. Mas a memória desse desabafo perdura, servindo como um lembrete de que fama e habilidade nem sempre podem protegê-lo das consequências de uma retórica odiosa ou inflamatória. Rob Lowe. Rob Lowe foi uma vez o galã por excelência dos anos 1980, estrelando em sucessos como The Outsiders, St. Elmo's Fire e About Last Night. Mas em 1988, no auge de sua fama, surgiu um escândalo que abalou dramaticamente sua imagem pública. Um vídeo íntimo envolvendo Lowe apareceu, gravado durante a Convenção Nacional Democrata. Inicialmente, parecia para muitos apenas mais um escândalo de fita de celebridade, embora chocante para a época.
Desenvolvido, relatórios sugeriram que um participante na gravação era menor de idade. Em uma época em que figuras públicas não usavam instantaneamente as redes sociais para oferecer explicações, ele se afastou do público e enfrentou uma reação significativa. Em vez de ser visto como o belo astro do Brat Pack, e isso se tornou alvo de piadas infindáveis em comédias noturnas e manchetes de tabloides. Apesar da controvérsia, Lowe conseguiu reabilitar sua imagem com o tempo. Ele fez uma pausa, entrou em programas voltados para o autodesenvolvimento e, eventualmente, fez um retorno. Um dos momentos decisivos em sua ressurgência foi seu papel como um vilão elegante na comédia de sucesso de 1992, Wayne's World, o que o apresentou a um novo público. Apresentações posteriores, especialmente em séries de TV adoradas como The West Wing e Parks and Recreation, consolidariam Lowe novamente como uma presença carismática na tela. A história de Rob Lowe demonstra que as carreiras de celebridades podem sobreviver a grandes contratempos. Em entrevistas, Lowe aludiu a esse período como um ponto de virada, levando-o a reavaliar suas escolhas e priorizar a responsabilidade tanto na vida pessoal quanto profissional. Dr. Dre, nome verdadeiro Andre Young, é aclamado como uma das figuras mais influentes na história do hip-hop. Desde seu trabalho com NWA até lançar as carreiras de Eminem, 50 Cent e Kendrick Lamar, Dre tem uma reputação de ouro na indústria musical. Mas em 1991, ele se viu no centro de uma séria controvérsia. Naquele ano, a apresentadora de televisão Dee Barnes acusou Dre de agredi-la fisicamente em uma boate de Los Angeles. De acordo com Barnes, o ataque foi não provocado e a deixou traumatizada. Ela posteriormente entrou com um processo por danos, que foi eventualmente resolvido fora do tribunal. O incidente gerou conversas sobre a violência na cultura hip-hop e se estrelas famosas poderiam escapar da responsabilidade devido à sua fama. Embora Dr. Dre inicialmente tenha expressado arrependimento em entrevistas, muitos críticos sentiram que seus pedidos de desculpas foram um pouco. Por anos, a menção do incidente desvaneceu-se um pouco no pano de fundo do sucesso monumental de Dr. Dre como produtor e empreendedor. No entanto, voltou ao discurso público com o tempo, especialmente quando o filme de 2015, Straight Outta Compton, omitiu qualquer representação da agressão. Dr. Dre eventualmente revisitou o tema mais diretamente. Embora essa não tenha sido a única acusação preocupante feita contra ele em relação à violência contra mulheres, essa continua sendo a mais amplamente documentada. Apesar desse capítulo sombrio, Dr. Dre continua a ser reverenciado musicalmente, embora fãs e críticos o tenham instado a assumir uma posição mais firme contra a violência e a ser transparente sobre sua conduta passada. R. Kelly. A discografia de R. Kelly inclui faixas de sucesso como I Believe I Can Fly, que se tornou uma sensação global nos anos 90. Ele foi por muito tempo considerado um dos cantores e compositores mais talentosos do R&B, produzindo músicas para inúmeros artistas e criando álbuns que chegaram ao topo das paradas. Mas por quase tanto tempo quanto ele foi bem-sucedido, rumores e alegações de má conduta seguiram sua carreira. Por anos, Kelly enfrentou processos judiciais e acusações perturbadoras. Embora essas histórias ocasionalmente despertem interesse da mídia, seus colaboradores muitas vezes permanecem em silêncio ou se distanciam discretamente. Não foi até a exibição de uma série documental amplamente assistida que a atenção pública se cristalizou em torno de suas ações alegadas. Testemunhos e evidências crescentes levaram à eventual prisão de Kelly sob acusações sérias, incluindo tráfico. As condenações que se seguiram, nas quais ele foi considerado culpado por extorsão e delitos relacionados, marcaram uma virada significativa. Ponto. Este não foi apenas mais um escândalo de celebridade varrido para debaixo do tapete. Tornou-se um acerto de contas legal e moral definitivo para um artista que havia evitado consequências severas por décadas. Após o ocorrido, estações de rádio retiraram suas músicas, plataformas de streaming enfrentaram pedidos para remover seu catálogo, e o discurso público mudou para centrar as sobreviventes de sua alegada má conduta. Embora Kelly tenha apelado do veredito, o dano à sua reputação é imenso e, para muitos, irreversível. Sua história demonstra que a combinação de fama e uma rede de facilitadores pode, às vezes, ocultar transgressões graves por anos, e como o sistema legal pode eventualmente alcançar mesmo figuras poderosas. A história de R. Kelly é tanto uma tragédia quanto uma advertência sobre as sombras sombrias que podem se esconder por trás de um legado musical amado. Sean Penn. Sean Penn é celebrado por suas atuações intensas em filmes como Sobre Meninos e Lobos e Milk, ambos os quais lhe renderam prêmios prestigiosos. No entanto, seu comportamento fora das telas nos anos 1980 foi frequentemente marcado por volatilidade, incluindo desentendimentos com os paparazzi e sérias acusações em seus relacionamentos pessoais. Durante seu casamento de alto perfil com a ícone pop Madonna, houve rumores de que Penn teria se envolvido em comportamentos preocupantes. Embora alguns relatos dos supostos incidentes tenham sido contestados, os rumores lançaram uma longa sombra. Ele também
abordagem ativa em relação aos paparazzi, culminando em altercações físicas. Em 1987, Penn chegou a cumprir uma breve pena de prisão após um desses incidentes. Embora o talento de Penn como ator seja inquestionável, essas controvérsias inevitavelmente o acompanharam. Ele se envolveu profundamente em esforços humanitários, particularmente após grandes desastres como o terremoto no Haiti em 2010. Ele também se acalmou um pouco com a idade, concentrando-se em projetos de escrita e direção e construindo uma reputação como filantropo. Alguns observadores destacam seu trabalho filantrópico e ativismo, argumentando que ele evoluiu de seu eu mais impulsivo de jovem. Outros observam que as histórias de seus primeiros anos, especialmente envolvendo supostos problemas domésticos, merecem mais escrutínio. De um jeito ou de outro, Penn ilustra como uma celebridade pode continuar sendo amada por suas conquistas profissionais, mesmo quando sérias alegações obscurecem sua reputação. Com um Oscar em seu nome e um histórico de contribuições de caridade, ele continua sendo uma figura complexa, um artista aclamado com um passado conturbado. Na consciência pública, o legado de Penn é misto e continua a provocar conversas sobre onde traçamos a linha entre celebrar o trabalho de um artista e confrontar alegações sobre sua vida pessoal. Justin Bieber. Justin Bieber alcançou a fama em uma idade em que a maioria dos adolescentes ainda está descobrindo quem quer ser. Sua descoberta no YouTube levou-o ao estrelato global, transformando-o em um ícone pop que comandou legiões de fãs, carinhosamente apelidados de Beliebers. Mas com esta ascensão rápida, vieram as armadilhas da celebridade. No início da década de 2010, a vida pessoal de Bieber tornou-se uma espécie de espetáculo público. Ele enfrentou múltiplas controvérsias, incluindo um incidente onde vandalizou a propriedade de um vizinho jogando ovos, confrontos com paparazzi e acusações de direção imprudente em bairros residenciais. O ponto de virada foi talvez sua prisão em 2014 em Miami por suposta corrida ilegal, enquanto estava sob a influência, um evento que ganhou destaque mundial. A imagem pública de Bieber despencou, com muitos críticos rotulando-o como um exemplo de uma jovem estrela que se desviou do caminho. Com o tempo, ele apareceu em várias entrevistas, reconhecendo as influências negativas e as más decisões que acompanharam sua fama precoce. À medida que Bieber amadureceu, ele adotou uma nova perspectiva, focando na conscientização sobre saúde mental e no crescimento pessoal. Seus álbuns posteriores, como Purpose e Changes, refletem uma visão mais introspectiva, abordando temas de redenção e autoaperfeiçoamento. Enquanto alguns fãs nunca perderam a fé, a história de Justin Bieber oferece um retrato de como a fama intensa pode distorcer a realidade de um adolescente e as consequências de não ter um sistema de apoio estável desde cedo. Intensa vigilância da mídia, os empreendimentos mais recentes de Bieber, tanto musicais quanto filantrópicos, demonstram um esforço para superar seu capítulo conturbado, lembrando-nos que a transformação é possível quando a responsabilidade e o verdadeiro crescimento pessoal ocupam o centro das atenções. Hugh Grant. Hugh Grant tornou-se sinônimo do encantador protagonista britânico dos anos 90 graças a papéis em 4 casamentos e um funeral, um lugar chamado Notting Hill e Razão e Sensibilidade. No entanto, apesar de toda a sua educação em cena, ele se viu em um escândalo embaraçoso em 1995 que causou uma grande tempestade midiática. Grant foi preso em Los Angeles por aquilo que as autoridades descreveram como conduta indecente com um indivíduo que ele havia pego no carro. O momento não poderia ter sido pior. Ele estava prestes a iniciar uma turnê promocional para o lançamento de um grande filme. Em vez de responder às típicas perguntas dos eventos de imprensa sobre seu trabalho, Grant passou semanas pedindo desculpas publicamente e enfrentando uma onda de piadas dos talk shows noturnos. O incidente destacou o intenso escrutínio que as celebridades enfrentam. No entanto, a resposta imediata de Grant foi notável. Ele não desviou nem negou. Em vez disso, ele apareceu na televisão, assumiu seu erro e pediu desculpas profusamente. Nos meses que se seguiram, Grant fez uma pequena pausa, escolhendo cuidadosamente seus próximos papéis. Sua popularidade acabou se recuperando, impulsionada pelo seu apelo natural na tela e por uma disposição em abordar o incidente com humor autodepreciativo. Hoje, Grant tem uma filmografia robusta que abrange comédia e até papéis de vilão. Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor é a voz por trás da balada assombrosa Nothing Compares 2 Ju, uma faixa que liderou as paradas em todo o mundo em 1990. Além de seu talento musical, no entanto, O'Connor é lembrada por um momento na televisão ao vivo que chocou toda uma geração. Em 1992, durante uma apresentação no Saturday Night Live, O'Connor terminou sua participação rasgando uma fotografia do Papa João Paulo II diante das câmeras. Ela então fez uma forte declaração condenando certas ações dentro da Igreja Católica. O público e, de fato, a nação ficaram chocados. As linhas telefônicas da NBC foram inundadas enquanto os telespectadores opinavam, alguns indignados, outros apoiando sua postura ousada. A reação foi imediata. Sua música foi boicotada. Estações de rádio se recusaram a tocar suas canções.
O'Connor, por sua vez, explicou suas ações como um protesto pessoal contra a maneira como a igreja lidava com várias questões, especialmente aquelas envolvendo práticas prejudiciais que ela acreditava estarem sendo encobertas ou ignoradas. Embora tenha sofrido um impacto comercialmente, O'Connor nunca recuou de suas convicções. Ao longo dos anos, ela continuou a lançar músicas e a falar abertamente sobre temas como saúde mental, religião e injustiça social. Embora sua carreira nunca tenha recapturado o mesmo reconhecimento mainstream, muitos a viam como uma voz poderosa, sem medo de confrontar instituições e a opinião pública. O protesto de Sinéad O'Connor, em 1992, destacou como um único ato pode consolidar o legado de uma celebridade. Alguns a veem como uma heroína de protesto, outros como desrespeitosa. De qualquer forma, não há dúvida de que a audácia de O'Connor mudou para sempre sua posição na cultura pop, provocando discussões sobre liberdade de expressão, censura e o papel dos artistas em levantar verdades incômodas.